Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao nosso canal e hoje a gente vai estar conversando sobre meritocracia. Bem pessoal, acabei tendo uns dias de folga, fiquei um tempo aí sem fazer os vídeos, né? Então estou retomando. Eu escolhi esse tema porque nesses dias que eu estava viajando eu escutei um presidenciável, um candidato, não vou mencionar quem, fez um comentário sobre meritocracia que eu não concordo, né? E eu achei interessante você, empresário, conhecer que existe, né, o que é meritocracia dentro da empresa, né? Eu vou fazer um paralelo em relação a uma metodologia de ensino, só para ficar mais exemplificado a parte do conceito. Bem, normalmente se você tem filho e vai numa escola, às vezes para matricular seu filho, é muito comum, na verdade, o pessoal que vai lá recepcionar você da escola apresentar a estrutura da escola. Mas poucas escolas mencionam a metodologia de ensino, né? Se é uma metodologia construtivista ou uma outra metodologia, né? Poucos pais se atentam em relação a isso. E esse mesmo problema a gente traz para as empresas. Poucos empresários se preocupam com a metodologia que é aplicada na sua gestão de recursos humanos, né? Existem várias metodologias, né? Desde a tecnocracia, embora a tecnocracia é um pouco mais a nível governamental, mas a meritocracia é uma dessas metodologias, né? E aqui eu quero explicar um pouquinho essa ideia. A KC Brasil trabalha com meritocracia, então fica fácil para a gente estar debatendo esse assunto. Eu vou tentar fazer de maneira prática, explicar por que é interessante, por que eu defendo a meritocracia. Bem, o primeiro ponto, a meritocracia, como o próprio nome já diz, é justamente ter baseado no mérito, ou seja, você ter a sua remuneração ser baseada naquilo que você merece, né? Então você tem uma relação investimento versus retorno, né? Eu vou pegar por exemplificar o exemplo de um supermercado. Digamos que eu tenho um supermercado, tenho um setor de panificação, açougue, bebida, etc. Dentro da meritocracia, você pode aplicar o quê? Que os funcionários da panificação, eles vão ter uma remuneração variável, uma comissão, uma bonificação em cima daquilo que a panificação vende. O pessoal do açougue e vice-versa. Só que isso dentro da gestão de custo, olha como uma coisa está ligada à outra, né? Ou seja, o pão lá da panificadora, ele vai sofrer influência somente do custo dos funcionários da panificação, não do açougue. Então, quando você aplica a meritocracia, basicamente você vai ter o quê? Uma renda fixa no salário do funcionário mais uma renda variável. Normalmente você tem uma renda um pouco, no máximo padrão do mercado, ou seja, não mais acima disso, e você trabalha mais com uma renda variável, ou seja, o funcionário, ele para ganhar mais, ele vai se empenhar. Isso é muito bacana, porque quando você pega uma metodologia tradicional que o funcionário vem todo mês, trabalha e ganha a mesma coisa no final do mês, às vezes não tem um estímulo dele dar um plus a mais, porque ele não vai ter uma remuneração maior. Ou seja, por que eu vou me empenhar mais se meu salário no final do mês não vai mudar? Isso pode me garantir um emprego, mas não vai, por exemplo, está chegando o Natal aí, por que eu vou me empenhar mais? Agora, se está uma empresa baseada na meritocracia, ou seja, se eu me empenhar mais, posso ganhar mais, porque eu estou dando mais retorno para a empresa. Então isso pode ser aplicado o quê? Que o setor de planificação se empenha a atender melhor os clientes, se empenha a fazer produtos com melhor qualidade, porque parte das vendas daquele setor vai automaticamente para a comissão, bonificação dos funcionários de planificação, né? E isso também deve, no caso a gente está exemplificando isso por setor, mas isso também é muito aplicável e é mais comum até aplicar a meritocracia em linhas de produção. Quando um determinado funcionário faz um determinado serviço ou produto, ele tem um mérito em cima daquilo que ele produz. Então, o funcionário que produz mais, automaticamente tem uma remuneração variável maior. Isso é muito importante para as empresas, porque a meritocracia traz, não é só essa parte de gestão dos funcionários, ela traz uma redução do custo indireto. Por quê? Normalmente as empresas que trabalham com meritocracia, elas fazem o seu ponto de equilíbrio baseado no custo que é fixo, ou seja, e não considera o variável, porque o variável vem em relação à parte da venda, ou seja, o custo indireto da empresa diminui. Com a lei da terceirização, agora isso fica melhor ainda. Por que isso fica melhor? Porque é possível que o seu funcionário seja terceirizado para fazer essa determinada função. Ou seja, ele é um você SA digamos que ele faça tampinha de garrafa. Então ele
Joaquim S.A. fábrica de tampinhas de garrafa, ou seja, permite fazer esse processo. E quando você terceiriza, que você não tem aquele desencargo, você pode fazer com que o teu funcionário ganhe mais e tua empresa pague menos, né? E aí entra todo esse mérito porque alguns políticos, alguns presidenciáveis são contra essa parte da lei da terceirização. E o comentário, na verdade, que eu escutei do presidenciável, que a meritocracia ela desfavorece as pessoas mais humildes, o que não é verdade. Eu vou explicar por quê. O que ele quis dizer? Que uma pessoa mais humilde, que teve menos escolaridade, não vai conseguir ter uma meritocracia, ou seja, uma produção, né, ou merecimento, quando uma pessoa que tenha um ensino superior. Isso não é verdade, né? E às vezes, em algum caso, eu acho que até é o oposto. Por quê? Na meritocracia você tem uma relação de investimento versus retorno. Obviamente, um profissional com ensino superior, ele vai ter um custo fixo maior, né? Consequentemente, se espera um retorno maior também pela qualificação. Enquanto que um funcionário que não tem ensino superior, obviamente, ele vai ter uma remuneração, na maioria dos casos, menor, né, em relação ao funcionário que tem ensino superior, e a expectativa de retorno também, obviamente, vai ser menor. Então, a questão não é no custo fixo e nem no custo variável, é uma relação investimento versus retorno. E, na verdade, é mais fácil você potencializar um funcionário que não tenha, nesse exemplo que eu estou dando, um ensino superior, e qualificar ele, é mais vantajoso para a empresa e para o funcionário do que alguém que já vem qualificado. Por isso que eu acho que na meritocracia, às vezes, essa conta ela pode até se inverter. Tudo depende, obviamente, do segmento e linha de produção da empresa. Então, o que importa, o que é? É o investimento. Quanto mais aquele funcionário der retorno, mais eu investo nele, independente da sua qualificação. Então, o que interessa na meritocracia é o resultado final da produção que aquele funcionário produz ou aquele setor produz. Então, o fato de você implantar a meritocracia não vai favorecer os mais escolarizados, digamos assim. Não, tudo é uma questão de relação ao investimento versus retorno. Então, quais são as vantagens da meritocracia? Uma redução do custo indireto, né, para as empresas. Então, você consegue trabalhar melhor o mercap, né, em relação dos seus produtos. Você consegue ter uma gestão do custo mais enxuta, né? E a vantagem é que a empresa, o funcionário vai ter uma participação diretamente no lucro, né? Não digo no lucro, mas basicamente nas vendas dos produtos, né? Então ele tem uma participação, uma comissão ou uma bonificação, que são duas coisas totalmente diferentes. É interessante que contabilmente a lei trabalhista é diferente para as duas. Então é interessante que você for implantar, entender a diferença de comissão e bonificação. Mas essa renda variável, ela vem em cima do resultado, então ela não entra no custo fixo da empresa. Então isso é uma vantagem tanto para o empresário quanto para o funcionário. E eu digo que é uma grande vantagem mais para o funcionário, que o funcionário ele pode ter aquela expectativa, eu preciso comprar de Natal um determinado presente para o meu filho, então vou me empenhar mais para produzir mais, para ganhar mais, né? Obviamente nem todos os funcionários têm esse perfil, né? Tem funcionário que gosta mais de ficar numa zona de conforto, vai lá, faz seu trabalho direitinho, conforme manda a cartilha, e está com o teu salário no final do mês. Então, obviamente, a meritocracia não serve para todos os funcionários. Tem que ser funcionários um pouco mais ambiciosos financeiramente falando, que gostem realmente de poder ganhar mais. Então, é muito comum muitos funcionários de empresas que trabalham na meritocracia acabarem abrindo sua própria empresa ou trabalhar terceirizado para ser um antigo empregador. Então, pessoal, segue a dica. Espero que você tenha gostado do vídeo, conheça a meritocracia e outras metodologias que você tem na gestão de recursos humanos, coloque isso na sua empresa, converse com profissionais de RH, que vale a pena você sair da mesmice e começar a evoluir no mercado de trabalho. E aí, pessoal, curta o nosso canal, conheça o nosso serviço, nosso Facebook e site, e até o próximo vídeo. Obrigado.